Olá, pessoal. A gravação de hoje não vai ficar tão boa porque eu estou sem o meu suporte, tá bom? Mas vai dar para entender certinho. Bom, então a primeira questão que estava lá no roteiro de vocês era para vocês calcularem o IMC, tá bom? Que é o índice de massa corpórea. Talvez até vocês já tenham feito isso nas aulas de educação física, tá? Mas como aqui a gente está trabalhando com números decimais e a gente quis entrar num contexto, eu peguei esse contexto aqui, tá bom? Bom, eu calculei o meu e daí as respostas de vocês dariam diferentes, né? Porque cada um ia calcular o seu. Então, o que ele pede aqui? O nosso peso em quilogramas e a nossa altura em metros. Por isso que ficou 1,58 e não 158 centímetros, tá bom? Então, eu fiz lá na calculadora mesmo, que poderia utilizar 1,58 vezes 1,58, que deu 2,4964. Eu não arredondei, deixei aqui esse valor, tá bom? Aí, eu peguei o 68, que é o meu peso, e dividi por essa altura ao quadrado aqui, que deu esse valor, 27,239, que é o meu IMC. Então, no exercício 2, nós teríamos que saber qual que era a faixa que nós estaríamos, né? No meu caso, eu estou entre 25 e 29,9, né? Porque aqui tem 27,239. Então, eu estou com sobrepeso, tá bom? Bom, continuando aqui então os nossos exercícios, estamos no 3. No exercício 3, ele pede para você exemplificar ou falar de alguma equação que você conheça, tá? Então, vou dar exemplo de duas equações aqui que eu conheço. Uma delas é uma formulinha de física que eu decorei porque tem o nome do meu pai, Rui. Então, resistência é igual a tensão dividida pela corrente. Isso daqui é uma equação, porque tem um sinal de igual e uma igualdade aqui, né? Saiu o foco. Voltou. E a outra é a de velocidade. Como que se calcula a velocidade? É distância percorrida, então é variação do espaço, dividida pela variação do tempo. Tá bom? Essa aqui a gente usa bastante em exercícios que a gente vai encontrar alguma razão, tal. Bom, e no exercício 4, ele está pedindo o número que pode ser representado de várias formas. Tem o mesmo valor, mas tem algumas representações. Então, vou dar aqui um exemplo de 0,2. Eu posso colocar 0,2, que é a mesma coisa que 2 décimos. Bom, e aqui pode ter um monte de variação, né? Porque frações equivalentes eu posso dividir por 2 aqui, por 2 aqui, e eu vou ter 1/5. Então, todos esses daqui valem 0,2, mas de diferentes representações, tá bom? O exercício número 5, que tá lá no roteiro, ele é um simulador, tá? Então, não tem correção, era mais para vocês entrarem, jogarem um pouquinho com o simulador, que o próprio simulador dava se estava correto ou não, tá bom? Bom, esse aqui é o exercício 3 da página 5 da apostila, né? Aquela apostilinha azul do Aprender Sempre, que tem o link lá no Google Classroom. Então, aqui era só escrever a equação, não precisava resolver, tá bom? Bom, no primeiro ele diz, a soma de um número mais 2 é igual a 7. A soma de um número é um número qualquer, por isso que foi representado por x aqui, que é o valor da incógnita. Beleza? Próximo. O dobro, 2 vezes, de um número subtraído de 6 ou menos 6 é igual a 34. Então, a chave aqui do negócio é descobrir que o dobro de um número é a mesma coisa que pegar esse número, que é a incógnita, eu não sei quem é, e multiplicar por 2. Eu não coloquei o ponto de multiplicação aqui, mas quando o número ele tá pertinho da letra, eles estão multiplicando, tá bom? E aqui é a terça parte. Terça parte de qualquer coisa é a mesma coisa que pegar o todo e dividir por 3, tá bom? Então, a terça parte de um número mais 5
é igual a 29. Bom, e para completar ainda o exercício 3, ele fala o seguinte: a metade de um número mais 12 é igual a 15. E ele pergunta qual é a alternativa aí que tem a representação da frase, é o C. Só que no C ele tá assim, ó, x, não, tá um meio assim, um x mais 12 é igual a 15. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, tá? É como se o meio multiplicasse o x. Aí, como não tem aqui embaixo, não tem ninguém aqui embaixo, a gente põe um 1 vezes x é x e 2 vezes 1 é 2. Então, ó, fica igual, tá bom? Então, simboliza a mesma coisa. Bom, exercício 4, ele tem aqui duas sentenças, né? E ele pergunta qual a diferença entre elas. Aqui é uma expressão algébrica e aqui é uma equação. Como eu sei? Aqui tem um sinal de igualdade. E o que os símbolos, o que o x simboliza em cada uma delas? Aqui é um número qualquer somado a 45. Aqui não pode ser qualquer número, tem que ser exatamente o 15. Porque 3 vezes alguma coisa dá 45. E quem é esse alguma coisa? Certo? Tem que ser o 15, porque 15 vezes 3 que dá 45, e somente ele, tá bom? Então, a diferença entre eles é que é uma expressão e uma equação. A B é o que simboliza o x, nessa é um número qualquer e nessa simboliza o 15. E na C, tá perguntando que nos problemas de balança, qual sentença a gente utiliza, né? E a gente utiliza a equação, porque é uma igualdade. Não importa, aqui eu representei para o x, mas poderia ter representado por y ou pelo próprio 15. A ideia aqui é que esse lado esteja equilibrado com esse, por isso uma equação. Bom, o exercício 5 pergunta quais destes itens são equações. Então, de cara aqui, né, como eu havia falado no anterior, eu tenho que buscar o sinal de igualdade, né? Então, esse aqui é uma equação, ele tem um sinal de igualdade, tem uma incógnita. Esse aqui também, ele tem um sinal de igualdade, tem uma incógnita. Então, dentre das alternativas que estavam disponíveis lá, é a 2 e a 4, né? Alternativa B.